Olá, veja esse exemplo aqui, ó. Aqui nós temos o nome do funcionário, o departamento, o salário e o novo valor que nós devemos calcular. E como nós devemos calcular? Veja, aqui do lado eu tenho essa tabela de departamento percentual, onde cada departamento tem um percentual específico. Aqui ele está tudo junto, mas na frente eu vou mostrar como nós podemos separar cada um. Aqui, aproveitando, eu já vou criar uma nova coluna. Vou vir aqui, criar uma nova coluna à esquerda. Por quê? Eu quero mostrar a opção que a maioria das pessoas executa, que é com a função procv. Então, vamos lá aqui colocar com procv. Beleza? É o contrário, né? Com procv. Beleza? Então, vamos lá. Aqui nós queremos calcular com base no departamento. Vou colocar aqui igual procv e vamos selecionar. Aqui, como primeiro argumento, ele pede a chave. A chave que nós queremos pesquisar é o departamento. Então, vou selecionar aqui, que está na coluna C7. Ponto e vírgula, e agora vamos para o nosso intervalo, ou seja, onde estão as informações que nós queremos pesquisar. Está aqui do ladinho, vou selecionar todo esse intervalo, ponto e vírgula, e aí vamos agora para o argumento de índice. Aqui nós queremos trazer a segunda coluna, certo? Então, a primeira nós temos o departamento e na segunda nós temos o valor percentual, que é o valor que nós queremos. Vou colocar 2, ponto e vírgula. Agora ele está perguntando, esses dados estão classificados? No nosso caso, não. Vou fechar aqui o parênteses e vamos dar um Enter para ver o resultado. Pronto, ele já trouxe aqui o valor em percentual daquele departamento. Agora, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer o cálculo. Então, vou colocar aqui, ó, o salário, que está na coluna D7. Vou multiplicar por 1 mais, e vamos pegar o valor aqui que nós temos do percentual recuperado pela procv. Vou fechar aqui o parênteses e vamos dar um Enter para ver o resultado. Agora sim, ele trouxe-me o resultado correto. Então, ele aplicou aqui 10%. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso replicar para as demais células. Então, vou clicar aqui na alça de preenchimento e vamos arrastar aqui para baixo. Opa, deu um erro. Pois é, por que deu um erro? Vou dar um Ctrl Z e vamos observar aqui que o nosso intervalo ele não foi travado. Então, o que nós precisamos fazer? Travar. Vou usar as teclas de atalho F4 e travamos agora sim o nosso intervalo. Dou um Enter. Ele já vai mostrar o resultado e aqui podemos agora tranquilamente arrastar para baixo. Agora nós vamos descobrir como nós podemos fazer esse mesmo processo aproveitando todo o poder, ou seja, todo o potencial da função map. Então vamos lá. Aqui eu vou iniciar com o sinal de igual e vamos colocar a nossa função map. Veja que aqui nós já temos algumas diferenças. Aqui ele já me permite trabalhar com arrays, ou seja, eu posso escolher 1, 2, enfim, eu posso escolher vários arrays para trabalhar com essa função. E esse é todo o diferencial dessa função. Veja por quê. Vou selecionar aqui como primeiro array o departamento. Selecionei aqui. Legal. Agora, como segundo, eu quero o salário. Também selecionei aqui. Ponto e vírgula. E agora nós vamos para a nossa função lambda. Vou colocar aqui. Se você está chegando agora, esse é o primeiro vídeo que você está acompanhando dessa série, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo onde eu explico a utilizar a função lambda, ok? Então, vamos lá. Aqui na função lambda, eu preciso colocar o nome das variáveis. Vamos lá. Para esse primeiro argumento, que é o C7, é o departamento. Então, vamos colocar como departamento. Ponto e vírgula. Agora, vamos para o nosso segundo intervalo, que é o salário. Então, vamos colocar aqui, ó, salário, ponto e vírgula. E agora sim, vamos para aqui, ó, a nossa expressão de fórmula, onde realmente nós vamos colocar aqui a nossa lógica. Então, vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero fazer o cálculo do salário multiplicado por 1 mais, e aqui agora nós precisamos buscar a nossa informação, certo? Então, vou colocar aqui, ó, procv, vou selecionar a minha função, e como chave de pesquisa, lembra que nós selecionamos aqui o departamento? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Porém, em vez de selecionar somente a célula, nós vamos selecionar aqui a nossa variável departamento.
ponto e vírgula, e agora vamos para o intervalo. Bom, o intervalo é esse mesmo intervalo aqui. Então, vou selecionar esse intervalo, ponto e vírgula, vamos para o índice, continua sendo 2, ponto e vírgula, 0, porque ele não está ordenado. Fechei aqui o primeiro parênteses da PROC-V, o segundo parênteses do cálculo, o terceiro da função lambda e o quarto da função map. E aí, será que vai funcionar? Rapidinho ele já trouxe o valor aqui para mim. E veja que ele já replicou para as demais células, diferente de quando nós fizemos com a PROC-V. Então, vamos lá. Aqui, só para a gente fazer um teste, eu vou apagar todo mundo e vamos colocar aqui, ó, financeiro. Vamos colocar 5%. Veja aqui, os campos que contêm o departamento financeiro se atualizaram. Aqui em vendas, vamos colocar 8. Também foi feito, ó, aqui nesses 3 já foi feito o cálculo normalmente. Logística, vamos colocar 5. E em TI, vamos colocar aqui 10. Legal, funcionou, bonitinho, tanto um quanto o outro. Qual a diferença? A diferença vem agora, ó. Se eu vier aqui e falar que, na verdade, eu não quero mais somar e sim subtrair, eu venho aqui, coloco o sinal de mais, dou um Enter e note que todos os departamentos foram aplicados. Vamos fazer aqui com o PROC-V? Vou entrar aqui na célula e aqui vamos tirar o mais e substituir por menos. Vou dar um Enter e note que ele só executou na primeira célula. Se eu quiser que replique para as demais, eu tenho que clicar, segurar e arrastar, e aí sim ele vai trazer para as demais células. E note que com a função map fica muito mais fácil de você trabalhar e fazer manutenções no futuro. À primeira vista, eu sei que você deve olhar e falar assim, pô, é muito mais difícil fazer dessa forma. Porém, conforme você vai acostumando com a sintaxe da função, vai ficando muito mais fácil. E você, gostou desse conteúdo? Mas calma aí, não vai embora não, porque nós temos aí essa outra parte aqui com os vídeos da série que eu estou gravando. E note que nós já falamos da função lambda, by row, by call, map, que foi essa aula, e a próxima aula é a função scan. Então, se você não quer perder os próximos conteúdos, te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, que você será notificado assim que eu postar novos vídeos. E quero aproveitar e te avisar que todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos uma live aqui no canal, onde eu tiro dúvidas de vocês, ok? Então, um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.